Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dinamara Ferreira e nesse canal você aprende como aliviar a dor e o sofrimento do paciente com dor orofacial. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, porque os dentistas cometem erros diagnósticos, porque nós, profissionais da saúde, tendemos a esse erro. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu já quero passar de antemão a agenda do que nós vamos ver e revisar nessa aula. Então nós vamos falar sobre o erro diagnóstico em si, o que é, quais são as consequências desses erros diagnósticos, quais são os tipos de erros diagnósticos mais comuns, quais são os fatores envolvidos que nos levam a cometer esse tipo de erro diagnóstico e como prevenir, como evitar. É possível eliminar por completo a gente cometer erros diagnósticos? Então fica comigo até o final dessa aula que esse tema vai clarear, vai te ajudar aí a expandir o teu conhecimento e dar um tratamento de mais qualidade para os seus pacientes. E eu quero começar essa aula te mostrando uma imagem. O que é que você vê nessa imagem? Provavelmente você já ouviu aquela frase: tem um elefante na sala. Exatamente. Essa é uma frase que a gente usa, que ela significa, na verdade, que tem um problema grande, importante, mas que ninguém fala nele. É como se ele não existisse porque causa desconforto ao falar sobre esse tema, sobre esse assunto. E quando a gente fala de erro diagnóstico, acontece o mesmo. Erro diagnóstico é algo que existe, ele é um elefante, ele está presente na nossa área de atuação, mas ele é pouco falado porque há um certo desconforto, né? Há um certo estigma ao falar, ao assumir isso, que nós dentistas e todos os profissionais de saúde, nós cometemos erros de diagnóstico. E o intuito dessa aula é a gente quebrar esse estigma, porque erros diagnósticos geram consequências. Se nós não falarmos sobre isso, esses erros continuarão acontecendo. Então, uma forma de nós minimizarmos esses erros é conhecer mais deles. O que está envolvido por trás? Quais são os fatores que causam, que nos levam a cometer erros diagnósticos para que nós possamos minimizar esses erros? E agora eu gostaria de apresentar alguns dados para você, para te convencer que o erro diagnóstico ele é um elefante na sala. Infelizmente, nós não temos muitas pesquisas sobre erro diagnóstico na odontologia. Há muito mais no campo da medicina. Contudo, eu encontrei alguns estudos sim na nossa área de atuação e eu quero mostrar esses dados para você. Bom, uma pesquisa que foi realizada recentemente em 2025 para avaliar a experiência do paciente odontológico frente a falhas diagnósticas. Então, eles recrutaram várias pessoas através das mídias sociais e fizeram algumas perguntas. E eu quero trazer para você aqui o resultado dessa pesquisa. Então, ao entrevistar esses pacientes, eles chegaram aos seguintes resultados. 60% desses pacientes relataram que tiveram já a sensação, em algum momento haviam percebido, que o seu dentista cometeu um erro para diagnosticar o seu problema odontológico ou houve um atraso no diagnóstico correto. 65% desses pacientes já haviam visitado múltiplos dentistas devido ao mesmo problema e tinham recebido diagnósticos diferentes. E o dado mais gritante é que 76% desses pacientes, ou seja, 7 a cada 8 pacientes que vão no consultório odontológico, eles já haviam apresentado sintomas odontológicos, sintomas esses que o dentista não conseguia explicar o que era nem a causa. Tem também um outro estudo que revisou a prevalência de eventos adversos na odontologia. E esse estudo mostrou que a maioria dos eventos adversos que ocorrem no ambiente odontológico são relacionados, são associados à falha diagnóstica. Então, esse grupo de eventos adversos associados à falha diagnóstica, eles correspondem a 23% dos eventos adversos que acontecem de maneira geral na odontologia, segundo essa revisão de literatura que foi realizada. E esses eventos adversos, os mais comuns eram tratamentos desnecessários, atraso no diagnóstico correto, atraso no tratamento adequado, consequentemente, a progressão da doença por uma falha no diagnóstico. E por último, o último estudo que eu quero trazer para você foi um estudo que foi realizado com professores de odontologia no Egito. Como eu falei para vocês, a gente não tem muitos estudos, né? Mas esse que foi realizado no Egito com os professores de faculdades públicas e privadas lá, mostrou, segundo uma pesquisa feita com esses professores, a prevalência de falhas diagnósticas ali na clínica odontológica gira em torno de 20 a 40% dos casos, o que é um número bastante elevado. E esses professores consideraram que os erros diagnósticos são um problema urgente que precisam ser abordados. Então, esses dados eu trouxe para mostrar para você, para que você possa visualizar, para que eu possa te convencer de que nós estamos falando de um elefante na sala. É um problema grande, é um problema importante, pouco abordado. Eu mesmo nunca ouvi, nunca assisti uma aula sobre isso, mas é um tema tão relevante que eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa discutir, trocar uma experiência. Deixa o seu comentário aqui embaixo depois do que você achar, os seus insights, né, o que você achou da aula, para que a gente continue discutindo temas que são relevantes para
melhorar o nosso atendimento para o paciente, tá? Então, erros diagnósticos existem sim, a prevalência ali gira em torno entre 20 a 40% dos casos que a gente atende, a gente vai cometer ali algum tipo de falha diagnóstica. Falha diagnóstica é um problema relevante, por quê? Porque o diagnóstico, ele é o fundamento do tratamento. Tem uma frase que o professor Oakson fala, que eu gosto muito. A parte mais importante do tratamento é compreender o problema e estabelecer um diagnóstico adequado. Se o diagnóstico não está correto, o tratamento também não será correto, haverá consequências. Estamos falando sobre erro diagnóstico e, de fato, qual que é a definição de erro diagnóstico? E aqui eu trouxe para vocês a definição da Academia Nacional de Medicina, que foi estabelecida em 2015, a definição de erro diagnóstico. Então, erro diagnóstico é a falha em estabelecer uma explicação precisa e oportuna sobre os problemas de saúde do paciente ou comunicar essa explicação ao paciente. E aqui eu quero destacar 2 pontos a partir dessa definição. O diagnóstico, ele consiste não apenas em nós darmos nome ao problema do paciente, diagnosticar esse paciente, ele tem uma doença periodontal, ele tem uma pulpite irreversível, ele tem um carcinoma. Não é apenas a dar nomes, mas também explicar o que causou, quais são os fatores envolvidos. E o diagnóstico também, ele está relacionado a você comunicar esse problema para o paciente. E aqui eu abro um parênteses. A comunicação não é o que você fala, é o que o paciente entende. Essa comunicação deve ser feita de uma forma tal que o paciente compreenda qual que é o diagnóstico dele. Então, o erro diagnóstico acontece quando o profissional, quando o dentista não consegue estabelecer o problema, identificar o problema, dar um nome e explicar o porquê que o paciente chegou na condição X, ou o dentista não consegue explicar para o paciente qual que é o problema dele. E todo erro diagnóstico, ele tem consequências. Às vezes, consequências maiores e devastadoras. Imagina você errar o diagnóstico de um câncer oral, né? De um carcinoma. Ou consequências menores, mas sempre há consequências. E aqui eu quero listar algumas para você. A primeira é a consequência do paciente, por conta de um erro diagnóstico, sofrer ali procedimentos desnecessários. Então, se o diagnóstico é a base do tratamento e o diagnóstico está errado, logo o tratamento será errado. Então, com frequência, esses pacientes que são vítimas de falha diagnóstica, eles serão submetidos a tratamentos desnecessários. Deixa eu trazer um exemplo da nossa prática clínica. O paciente que chega ao consultório com uma queixa de dor de dente. A primeira coisa que passa na cabeça do dentista é que é um problema odontogênico, pode ser ali uma patologia pulpar ou periodontal. Contudo, se essa dor de dente for uma dor referida de uma disfunção temporomandibular, e aí o dentista intervém no dente, submete o paciente a procedimentos endodônticos, cirurgia, e a dor persiste. Então são procedimentos desnecessários. Tem uma outra condição que mimetiza a dor de dente, que é a neuralgia do trigêmeo. Eu quero apresentar para você aqui um dado que ele é muito importante. Estudos mostram que pacientes que têm neuralgia do trigêmeo, onde uma das principais manifestações dessa condição, dessa dor neuropática, né? A neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática, mas que ela pode mimetizar uma dor de dente. E as pesquisas mostram que os pacientes com neuralgia do trigêmeo, uma dor neuropática, eles perdem em média 2 dentes até receberem um diagnóstico correto de que o problema que eles têm uma dor de dente, que na verdade é uma dor de dente secundária à neuralgia do trigêmeo, não é uma dor de dente verdadeira. Uma outra consequência são os custos financeiros que oneram o paciente, já que esse paciente ele é submetido a tratamentos e tratamentos que não resolvem um problema, então isso gera uma despesa para o paciente, sem falar também na perda de produtividade que aquele paciente vai sofrer, porque ele está faltando trabalho. Um outro ponto, uma outra consequência do erro diagnóstico é a perda de confiança no dentista. Então, o paciente ele percebe quando o dentista não está seguro do diagnóstico, quando o dentista está em dúvida e não coloca para o paciente que ele está em dúvida. O fato do dentista submeter o paciente a procedimentos, a tratamentos repetidos e não haver solução do problema, faz o quê? Faz com que o paciente perda a completa confiança no dentista, porque ele está fazendo acompanhamento com um profissional que não está resolvendo o problema dele. Então isso acaba afetando a nossa credibilidade como profissional. Um outro impacto, uma outra consequência do erro diagnóstico é a progressão da doença. Então uma falha em diagnosticar aquela doença faz com que essa doença vá progredindo. Eu quero trazer aqui um exemplo para vocês de uma condição que ela é muito difícil de ser diagnosticada e que frequentemente, né, ela acaba evoluindo de forma negativa
negativa por conta desse retardo no diagnóstico, que é a dor neuropática trigeminal pós-traumática. É uma dor persistente após procedimentos odontológicos, após uma anestesia, após uma endodontia, após uma exodontia. Então há uma lesão nervosa. É uma condição que leva ali em média até 2 anos para o paciente receber o diagnóstico correto. E até que ele receba o diagnóstico correto, o que é que acontece com essa dor? Uma dor que era aguda torna-se crônica. E junto com a cronificação da dor, vem diversas comorbidades. Vem problemas emocionais, afeta a qualidade de vida do paciente. Então, um erro diagnóstico, ele tem como consequência ali, ele favorece a progressão da doença. Um outro exemplo também é quando há uma falha em diagnosticar um câncer oral. Se há falha no diagnóstico do câncer oral, a doença pode progredir, pode culminar até na morte do paciente, que é uma consequência extremamente grave. Doença periodontal também, quando não é diagnosticada, a evolução do quadro pode levar à perda dentária. E uma outra consequência é o impacto emocional negativo. O paciente ele tem um problema odontológico, ele tem um problema dentário, em que ele busca solução, ele busca saber o que é o problema, ele busca um tratamento para resolver a condição dele, vai em diversos dentistas, não encontra ali uma resposta para o seu caso, isso começa a gerar ansiedade, apreensão. Coloque-se no lugar do paciente. Você por acaso já viveu isso alguma vez? Onde você tinha um problema de saúde e você foi em diversos médicos, em diversos profissionais e não encontrava uma resposta, uma explicação? Isso gera angústia, isso gera ansiedade. Então isso impacta a questão emocional, gera ansiedade, estresse, depressão também, principalmente se for uma dor persistente ali que impacta a qualidade de vida do paciente. Isso vai afetar também o dia a dia, atividades básicas como trabalhar, estudar, mastigar, fazer a higiene oral, a comunicação, o sono. Muitos pacientes que não têm um diagnóstico realizado, não têm o seu diagnóstico feito, eles relatam que a própria preocupação, às vezes a dor que é persistente, vai interferir no sono. E vocês sabem, o sono ele é a base para que a gente tenha ali uma vida saudável, acaba que vai impactando. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem a dimensão, quantas são essas consequências das falhas diagnósticas. Ok, e agora quanto aos tipos de erro diagnóstico. Quando a gente fala em erro diagnóstico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, erro diagnóstico, é quando o diagnóstico ele é feito de uma forma incorreta. Ou seja, quando o paciente tinha um problema, mas na verdade eu achei que ele tinha outra. Vou dar um exemplo aqui. O paciente chega com uma queixa de dor de dente. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, esse paciente, ele tem uma pulpite. Quando na verdade esse paciente ele poderia ali estar com uma neuralgia do trigêmeo, com uma disfunção temporomandibular. Então, na nossa cabeça, o senso comum nos leva a crer que erro diagnóstico é apenas quando esse diagnóstico é feito de modo incorreto. Mas eu quero abrir aqui a sua mente, o seu olhar e dizer para você que há 3 tipos de erros diagnósticos, tá? O primeiro deles é o diagnóstico incorreto. O segundo é o diagnóstico perdido, quando o diagnóstico não é feito. E o terceiro é quando há um diagnóstico tardio. E eu vou falar agora sobre cada um desses tipos. Primeiro, diagnóstico incorreto é aquele que é mais conhecido, tá? E aquele que ocorre de maneira mais comum e mais frequente na nossa clínica, é quando um diagnóstico é feito no lugar do diagnóstico correto. Eu vou trazer como exemplo o que eu acabei de dizer agora. Um paciente chega no seu consultório com uma dor de dente, a primeira coisa que passa na cabeça do dentista é que é uma dor de dente de origem pulpar ou periodontal. Mas, a gente sabe ali que 12% dos casos de dor de dente ou são dores de dente não odontogênicas ou são dores de dente mistas. Isso significa o quê? Que é uma dor de dente que tem como causa outros problemas que não vêm da estrutura dentária. Por exemplo, pode ser uma DTM, pode ser uma neuralgia do trigêmeo, pode ser um tipo de cefaleia primária, tudo referindo dor para aquela região do dente. Então, isso é um diagnóstico incorreto, tá? O paciente chega com uma queixa de dor de dente, você diagnostica como uma pulpite, quando na verdade esse paciente tinha uma disfunção temporomandibular referindo dor para o dente. Segundo tipo de erro diagnóstico é o diagnóstico que é perdido, ou seja, é aquele diagnóstico que não é feito. O paciente ele tem um problema, mas o dentista acaba não identificando. Um exemplo clássico é um paciente que se apresenta com uma dor de dente de origem mista. Significa o quê? Que a dor de dente ela é causada por um problema dentário, odontogênico de fato, vamos supor que ele tem ali uma pulpite irreversível. Mas esse paciente também tem
tem uma disfunção temporomandibular que refere dor para aquele mesmo dente que tem a pulpite. Mas aí o dentista, ele faz o diagnóstico apenas de uma condição, a pulpite, e ele não investiga os outros potenciais fatores contribuintes. Então, nesse caso, o dentista, ele faz o diagnóstico do problema pulpar, trata, mas ele não diagnostica a DTM. E aí o caso do paciente é resolvido parcialmente. Dali a um tempo o paciente retorna, queixando-se de dor de dente, e só então que o dentista vai pensar ali em outras causas, né, para aquela dor de dente. Então, isso é um exemplo de diagnóstico perdido. Quando o diagnóstico não é feito, isso também é uma falha diagnóstica. E o terceiro tipo é o diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio, geralmente, ele é uma consequência desses outros dois tipos citados anteriormente. Quando que o diagnóstico tardio ele é feito? Quando o diagnóstico foi feito incorreto, quando o diagnóstico não foi feito, o tratamento foi estabelecido, mas o paciente continua com o problema, então ele volta no seu consultório. Quando você trata o paciente e o problema não é resolvido, o que é que passa na nossa cabeça? Passa na nossa cabeça que ou o meu diagnóstico inicial não foi correto, ou esse paciente tem mais coisas do que eu identifiquei. Então a gente volta no caso e vai investigar ali outros fatores. Como eu disse anteriormente, não há muitos estudos sobre erros diagnósticos na odontologia, mas dentre os poucos que tem, há um que foi publicado em 2018 no Journal of Dental Education. Foi uma pesquisa que foi realizada com professores de faculdades de odontologia nos Estados Unidos, onde os pesquisadores perguntaram para esses professores quais eram os erros diagnósticos que eles viam com mais frequência na clínica odontológica. E aí eles relataram, e eu quero trazer aqui para vocês, para que você tenha conhecimento, tá? Então eles agruparam os tipos de erros diagnósticos nessas três categorias: diagnósticos incorretos, diagnósticos perdidos e diagnósticos tardios. E aí eu quero projetar aqui e mostrar para você. Entre os diagnósticos incorretos, o que eles viam com mais frequência? Era uma sinusite ser diagnosticada de forma incorreta como uma dor de dente, dor orofacial atípica sendo diagnosticada como uma dor odontogênica, metástase de câncer de mama sendo diagnosticada como uma dor odontogênica ou como uma lesão endodôntica, síndrome da ardência bucal sendo diagnosticada como um câncer oral e inflamação gengival devido à osteoporose sendo diagnosticada como doença periodontal. Então, esses eram os erros diagnósticos incorretos que eles viam com mais frequência. Na categoria dos diagnósticos perdidos, o que é que eles viam com mais frequência, esses professores? Eles viam o quê? Que, com frequência, os estudantes de odontologia, eles não diagnosticavam, isso a gente pode transpor também para o dentista formado, mas eles perdiam o diagnóstico de câncer oral. Então, às vezes, o paciente ele tinha ali uma ulceração, uma alteração na mucosa que era diagnosticada incorretamente, às vezes como uma afta, uma úlcera, e perdia-se o diagnóstico do câncer, né? Câncer, perdia-se também o diagnóstico de doença periodontal e cárie subgengival. Bom, dentre os diagnósticos atrasados, retardados, o que é que eles viam com mais frequência? O diagnóstico de câncer oral, de novo, doença periodontal e inflamação gengival devido à osteoporose. E agora a pergunta que não quer calar. Por que nós erramos ao fazer diagnóstico? E aí eu quero dizer uma coisa que é muito importante, guarda essa frase na sua mente. O erro não é coisa apenas de dentista ruim. Dentista que não sabe, dentista que não conhece. Até dentistas bons, que têm muito conhecimento e habilidade, eles são vulneráveis a cometerem erros diagnósticos. Por quê? Errar é humano e a falha faz parte da natureza humana. Logo, não é possível eliminar por completo erros, tá? Na nossa profissão. Isso inclui erros diagnósticos. O que a gente pode fazer é tentar diminuir a frequência, a prevalência desses erros e minimizar as consequências desses erros. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema. E por que nós erramos? O erro diagnóstico, ele nunca acontece devido a um fator isolado. Comumente, ele é resultado da somatória de fatores que vão contribuir para esse erro diagnóstico. E há diversos fatores que contribuem para o erro diagnóstico. Mas eu quero mostrar para vocês, apresentar esses fatores contribuintes. Eles podem ser agrupados em 3 grandes grupos. É o que eu quero apresentar para vocês aqui. Primeiro grupo são os fatores relacionados ao sistema, à organização do local onde nós trabalhamos. Segundo grupo são os fatores relacionados ao paciente. E o terceiro, os fatores relacionados ao dentista, ao profissional. Vamos começar pelo primeiro. São os fatores relacionados à
organização. Isso significa o quê? São os fatores existentes que vão contribuir para um erro diagnóstico e geralmente o dentista não tem culpa e não tem grandes responsabilidades necessariamente sobre a existência desses fatores. Por exemplo, um dentista que trabalha em uma cidade pequena ou em um lugar isolado e ele não tem acesso às ferramentas que ele precisa para poder estabelecer um diagnóstico correto. Às vezes ele está num centro, num ambiente ali onde ele não tem acesso a uma tomografia computadorizada, ele não tem acesso a uma biópsia e um exame histopatológico, pacientes com dor complexa, quando a gente suspeita que é uma dor neuropática, esses pacientes precisam passar por um teste que a gente chama de teste quantitativo somatosensorial, que são testes sofisticados aqui em alguns lugares aqui do Brasil que tem esse teste. Então, às vezes a gente está num ambiente, a gente está inserido ali num local, numa região em que nós não temos acesso a essas ferramentas para nos ajudar no processo de diagnóstico. Outro fator também associado a essa questão da organização é a sobrecarga de trabalho do dentista. Então, às vezes o dentista ele trabalha numa clínica, trabalha para outras pessoas em que ele é pressionado a atender uma demanda enorme de paciente. Então, o que é que ele faz? Ele tem que dar consultas apressadas, não dá tempo de desenvolver o raciocínio diagnóstico e essas falhas vão acontecer consequentemente devido a essa sobrecarga de trabalho. Um outro fator também relacionado ao sistema é a questão do dentista. Muitas vezes ele é o dentista e ele é o gestor do negócio. Então ele tem que dividir ali o seu tempo, a sua atenção em ser dentista, raciocínio clínico, diagnóstico, estudar as coisas da odontologia, mas também gerir um negócio, né? Então isso pode sobrecarregar ali o profissional e aumentar ali a possibilidade dele cometer erros diagnósticos. Bom, agora os fatores relacionados ao paciente. Primeiro fator relacionado ao paciente que pode contribuir para um erro diagnóstico é a questão desses pacientes serem leigos, eles não terem um conhecimento especializado na área odontológica e aí fica difícil para eles argumentarem com o dentista, né? Questionarem, perguntarem, ou muitos são tímidos, né? O fato de não saber termos técnicos, tem vergonha de expor ali as suas dúvidas. Ou há casos também em que o paciente, quando ele torna-se muito ansioso, principalmente aqueles pacientes que já estão peregrinando, passando de dentista em dentista, eles chegam no consultório ansiosos, né? Porque eles ansiam por um diagnóstico. E aí essa ansiedade faz com que o paciente frequentemente omita informações importantes ou relate os seus sintomas de forma inadequada. Esses pacientes também chegam com expectativa elevada para ter um diagnóstico imediato. Então muitas vezes ele expõe aquilo, pressiona o profissional para um diagnóstico imediato e aí o dentista se vê pressionado e tenta ali resolver, faz uma consulta mais apressada para atender a expectativa do paciente. Então isso é completamente errado, não ceda à pressão do paciente, né? Então nós como dentista devemos modular essa expectativa do paciente, nem sempre, ainda mais se o caso é complexo. Você pega um paciente que já passou por vários profissionais por conta do mesmo quadro ali de sinais e sintomas, é um caso complexo. Provavelmente você vai precisar mais de uma consulta para fechar o diagnóstico. Então você já deve falar de cara para ele ali na primeira consulta que a resposta não virá assim de imediato. Com isso você já modula a expectativa do paciente. E agora, por último, e o mais importante, são os fatores relacionados ao dentista. Por que esse aqui são os fatores mais importantes? Porque são os fatores que têm maior peso para a ocorrência de falhas diagnósticas. São os fatores relacionados ao profissional. Aqui vão alguns desses fatores. Falta de conhecimento e de habilidade sobre as patologias bucais, sobre as condições que podem afetar a cavidade oral, a região orofacial, a existência sobre os diversos tipos de patologia, a inexperiência, né? Então, quando a gente está começando da área, é muito novinho, às vezes a gente até já viu aquele problema, já viu algumas patologias, mas nunca atendeu um paciente. Então, uma coisa é você ler, ver no livro, mas é diferente quando você vê o paciente. Às vezes o paciente, ele vem com um quadro um pouco diferente, né? Ele não vem com aquela descrição igual a gente lê no livro. Então ele vem ali com um quadro de sinais e sintomas, onde a gente vai precisar filtrar aquelas informações para poder chegar no diagnóstico. Então a inexperiência é algo que conta bastante aí para esses erros diagnósticos. Outro fator é a questão de você ter uma consulta apressada. Consultas apressadas comumente resultam em erros diagnósticos. Por quê? Porque aqui a gente tem um viés cognitivo. E dentre os vieses cognitivos, aquele que é mais comum é o fechamento prematuro. É aquele quadro típico. O paciente chega com uma dor de dente e aí eu faço uma consulta apressada. O meu diagnóstico ali inicial é que esse paciente ele tem um problema odontogênico. Eu fecho o meu diagnóstico,
um fechamento prematuro, sem considerar outras possibilidades, sem me fazer a seguinte pergunta: o que mais esse paciente pode ter? O que mais que pode estar causando essa dor de dente? Bom, falha de comunicação, negligências com prontuários, quando você não preenche o prontuário, né? Não coloca todas as informações que deveria ter para poder você fechar o diagnóstico, principalmente se o quadro é complexo. A gente faz geralmente o que? Uma anamnese mais extensa, faz mais perguntas, então é importante ter tudo isso registrado, até por conta, se o paciente, por exemplo, não respondeu ao tratamento, você vai voltar na ficha e você vai rever aquilo, né? Todo o processo diagnóstico. E a negligência com o follow-up do paciente. Então, às vezes você faz o diagnóstico, estabelece o tratamento inicial, o paciente não retorna e você também não busca saber o que aconteceu. Será que ele não retornou porque ele melhorou, o tratamento deu certo? Ou porque o tratamento não correspondeu, não trouxe alívio ao sintoma dele? E daí ele foi procurar ajuda ali em um outro profissional, né? Então, é preciso fazer também esse follow-up do paciente. Tá? E os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos são distorções de pensamento que nós trazemos. Por isso que eu falei lá no começo que errar é humano. A falha faz parte da natureza humana. E parte dessas falhas acontecem por conta desses vieses cognitivos que nós trazemos. E um desses vieses que é mais forte, que nós aqui sofremos as consequências, é o fechamento prematuro. Você estabelecer um diagnóstico ali de forma prematura e não pensar em outras possibilidades, em outras hipóteses diagnóstico. Então, nós podemos agrupar aí os fatores contribuintes para o erro diagnóstico nesses 3 grandes grupos, tá? As falhas relacionadas ao sistema, falhas relacionadas ao paciente e as falhas relacionadas ao profissional, ao dentista. E para encerrar, o nosso último ponto da aula de hoje é como prevenir. Então, bom, primeira coisa que você precisa saber é que não é possível eliminar por completo esses erros diagnósticos, tendo em vista que a falha faz parte da natureza humana. Contudo, é possível nós minimizarmos esses erros, né, a prevalência, a frequência desses erros diagnósticos e minimizar também as consequências. E esse processo de prevenção ou de redução de danos, ele passa necessariamente por conhecermos quais são os fatores envolvidos e atuarmos sobre ele. Então, aqui vão algumas medidas para que a gente venha o quê? Minimizar a ocorrência desses erros diagnósticos. Primeira medida, aprenda continuamente. Tem uma frase que eu gosto e que eu repito com frequência: você não pode diagnosticar aquilo que você desconhece. Então, à medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo na profissão, você precisa também ir crescendo em conhecimento. Se dedicar principalmente àquelas áreas mais difíceis da odontologia, os pacientes que você recebe com mais frequência e que geram ali uma certa dificuldade no diagnóstico. Áreas como patologia oral, estomatologia, dor orofacial, geralmente são as áreas mais difíceis. Então você precisa aprofundar o seu conhecimento, buscar se aperfeiçoar, se capacitar nessas áreas de atuação da odontologia. Outro ponto, um outro conselho meu aqui que vai para você: dedique tempo e atenção à consulta inicial com o paciente. O diagnóstico, ele está ali no paciente, você só precisa acessar esse diagnóstico, né? O próprio paciente já traz consigo esse diagnóstico. Então você precisa dedicar tempo e atenção para esse paciente, fazer as perguntas corretas, você precisa ser ativo, conduzir todo o seu processo diagnóstico, de fato obter as informações que você necessita para chegar ali às suas hipóteses diagnósticas. Cuidado com o viés cognitivo de fechamento prematuro. Cuidado de achar que toda lesão ali na mucosa oral é uma úlcera, é uma afta, pode ser um câncer. Cuidado ao julgar que toda dor de dente é uma pulpite ou é um problema periodontal. Às vezes pode ser uma neuralgia do trigêmeo, pode ser uma disfunção temporomandibular ou pode ser até a metástase de um carcinoma que o paciente tem em uma outra região do corpo. Então cuidado com essa parte com esse viés cognitivo de fechamento prematuro, porque ele acontece até com aqueles profissionais que são muito bem formados e que já têm experiência na área. Uma outra medida para prevenir erros diagnósticos é aperfeiçoe a sua comunicação. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. E dentre aqueles fatores que eu coloquei relacionados ao paciente, as falhas de comunicação, é responsabilidade do dentista conduzir a comunicação, inclusive a comunicação do paciente. Quando nós estamos numa consulta, existe uma hierarquia de conhecimento. Você é o dentista, você é o que sabe mais. O paciente está do outro lado, ele é o que sabe menos. Então você precisa se fazer entendido pelo paciente. Você tem que falar de forma que
que ele entenda, e você tem que questioná-lo também de forma que ele venha dar as informações que você precisa para o seu diagnóstico. Então, desenvolva, trabalhe essa questão da sua comunicação, use analogias para você explicar, para você comunicar o diagnóstico para o paciente. E essa questão de comunicação, pelo menos assim, é algo que eu vejo com muita frequência. Eu vejo na minha família, com minha mãe, minhas tias, as pessoas, elas têm um problema de saúde, elas vão no consultório médico, e aí quando elas retornam, eu já tive algumas experiências assim, que eu perguntava, né, o que o médico falou? O médico falou que era para fazer esse tratamento aqui, para tomar isso, tomar medicamento X, Y, Z, fazer fisioterapia e tal. Aí eu perguntava, tá, mas qual que é o problema que você tem? Ele falou, qual que é o diagnóstico? E raramente essas pessoas, elas conseguiam me dizer o que era o diagnóstico. Não sei se foi falha do profissional, se o profissional não havia comunicado o diagnóstico, ou se o profissional comunicou e o paciente não entendeu. Então, isso é um erro diagnóstico cometido pelo profissional. Se o profissional ele chega a um diagnóstico, mas ele não consegue comunicar para o paciente, isso é um erro diagnóstico, tá? Então, a gente precisa trabalhar essa questão da comunicação. Um outro ponto também para a gente minimizar os erros diagnósticos é reconheça os seus limites. Tenha humildade para reconhecer quando você não sabe aquilo que o paciente tem. Ninguém sabe tudo. E outra coisa, às vezes aparece uma doença que a gente ainda desconhece, é um unicórnio, né? Então, tem muitas coisas novas que vão surgindo. Então, a gente não sabe de tudo e precisa ter essa humildade para reconhecer e dizer para o paciente que você precisa investigar mais, que você precisa pesquisar, estudar o caso, ou que você vai encaminhá-lo para um especialista. E aí eu quero trazer para vocês uma história que aconteceu comigo que me marcou muito. Eu tinha acabado de me mudar para Bauru, interior de São Paulo, para fazer pós-graduação lá, né? Lá eu fiz mestrado e doutorado dentro do programa de Ciências Odontológicas Aplicadas, tendo como linha de pesquisa a DTM e a dor orofacial. E durante o mestrado, era uma disciplina obrigatória clínica de reabilitação oral. A gente tinha que fazer a reabilitação lá, eram reabilitações complexas, tinha que atender os pacientes. E lá eu conheci um professor que marcou muito a minha vida, né? O professor Pegoraro, professor de prótese, que ele tem livro. E ele me marcou muito, para mim ele é um exemplo de profissional. Até então, antes de eu chegar em Bauru, a minha postura como profissional, como dentista, sempre foi uma postura assim de que eu precisava saber, era uma obrigação minha saber, e que se eu não soubesse de tudo, eu deveria mostrar, fazer parecer para o paciente que mesmo assim eu sabia de tudo. Então, eu jamais tinha admitido perante um paciente que eu não sabia o diagnóstico, que eu não sabia o que fazer com o caso dele. Até no dia que eu presenciei o professor Pegoraro atendendo um paciente. Ele fez não só com esse paciente, mas com vários. Então, Bauru, para quem não sabe, é um centro de referência não só em DTM dor orofacial, mas na parte da prótese também. O professor Pegoraro, ele recebia pacientes do Brasil inteiro, né, para fazer reabilitação. Eram reabilitações orais complexas, super complexas. E eu vi ele fazendo não só uma, mas 2, talvez 3 vezes. Ele avaliando o paciente e ele falava assim no final da avaliação: olha, o seu caso é complexo. Eu não sei falar para você qual que vai ser o tratamento ao certo. Eu preciso estudar o seu caso. Então, vou pedir exames, vou fazer moldagem, vou avaliar os seus modelos, ver o seu caso por completo e depois você volta aqui para poder a gente conversar sobre o plano de tratamento. Então, aquilo mostrava uma humildade tremenda de um professor que era referência no Brasil inteiro naquela área, na área de prótese. Então, muitas vezes nos falta essa humildade de reconhecer quando nós não sabemos, isso não é vergonhoso, de colocar isso para o paciente e se propor a conduzir o caso. Ou você vai estudar e dar continuidade, ou vai encaminhar esse paciente para um outro profissional. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que vai ser mal visto pelo paciente se admitir que não sabe. Mas tem um estudo feito com pacientes da medicina, mulheres que receberam diagnóstico de endometriose depois de passarem por muitos profissionais e não terem sido diagnosticadas de forma corretamente. Essas pacientes, elas disseram que se desde o início o profissional tivesse dito que eles não sabiam o caso, não sabiam qual que era o problema e tivessem as encaminhado para outros profissionais, elas teriam compreendido completamente. Ou seja, os pacientes, eles
sabem que o profissional, ele não sabe de tudo. E eles ficam agradecidos quando há essa honestidade, vem do outro lado. Quando o profissional reconhece que ele não sabe e que ele vai encaminhar para que o caso seja conduzido da melhor forma, para que não haja perda de tempo, de recursos, para que não haja progressão da doença, porque pode ter consequências graves. Então, é importante quando a gente tem noção do que se passa na cabeça do paciente. Então, quando o profissional reconhece que ele não sabe, quando ele tem a humildade de admitir, ele não é visto com descrédito pelo paciente. Pelo contrário, ele ganha crédito e ele ganha pontos com o paciente porque o paciente o enxerga como alguém honesto. Eu acho que essa é a maior mensagem, tá? Dessa aula de hoje de erros diagnósticos, porque infelizmente a gente vê muitos profissionais que são arrogantes, que têm uma postura de que sabe tudo e, na minha visão, essa não é, tá? Essa não é a postura que a gente deve adotar. A gente também não deve se resignar, né? E parar de estudar. Não, a gente sempre deve buscar conhecimento, se aprimorar sempre para saber cada vez mais e mais, mas saber que errar é humano, que existe um limite do nosso conhecimento, que ninguém vive sozinho. Por isso que a gente tem as especialidades aí para trabalhar em parceria e trabalhar em conjunto. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu concluo essa aula destacando 2 pontos. Tem um elefante na sala, que são esses erros diagnósticos que nós profissionais da odontologia cometemos. Não só nós da odonto, todos os profissionais de saúde cometem erros diagnósticos, tá? Existe esse elefante na sala, a gente precisa falar sobre esses erros diagnósticos, saber que não é possível eliminar por completo, mas é possível diminuir a sua frequência. À medida que a gente vai entendendo quais são os fatores por trás que nos levam a cometer esses erros e atuar sobre esses fatores de forma a reduzir a prevalência dos erros e minimizar também as consequências que esses erros geram na vida do paciente também e na credibilidade do profissional. Então, eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aproveitado. Deixe seu feedback aqui nos comentários e a gente se encontra na próxima aula.